eu sou a Karine. E eu sou o Marcos. E nós somos da Central Júnior. A Central Júnior trabalha com juniores dos 7 aos 12 anos de idade. A Central Júnior tem a parceria com a Palavra da Vida através do Ministério de Clubes Bíblicos. Os nossos encontros estão acontecendo neste momento, todos os sábados, às 16 horas, via plataforma Zoom. E nós utilizamos um material chamado Diário de Hora Silenciosa, onde os juniores todos os dias da semana fazem o seu devocional com a leitura da Palavra de Deus, oração, memorização de versículos e atividades que estão aqui nesse livro. Então, se você ainda não participa e você tem entre 7 e 12 anos, venha participar conosco da Central Júnior. Até mais! Tchau, tchau! Oi, igreja, tudo bem? Eu sou Helena e eu faço parte da liderança do Café e hoje eu vim falar um pouco do que os adolescentes têm feito durante essa quarentena que a gente não pode se reunir lá na igreja. Começando pelo culto do Café, que sai toda sexta no canal da igreja no YouTube. E no culto nós temos a participação dos adolescentes no louvor, cantando e tocando as músicas, na memorização, que é um versículo para a gente ver e se lembrar durante a semana, e logo depois um líder da nossa equipe nos dá a palavra. Temos PGs, que são os pequenos grupos que a gente faz toda semana também, para discutir com o nosso líder e com o pessoal da nossa idade sobre o que a gente teve no último culto. E o que aconteceu durante a semana também, então é uma conversa bem informal e no final a gente ora. Os adolescentes também ajudam nas gravações dos cultos, que vocês podem ver todo domingo, por trás das câmeras e na frente delas também, ajudando na equipe técnica e no louvor. Também gravam vídeos de louvor para os vídeos diários da Casa de Oração, auxiliam na quarentena solidária e editam vídeos. E é isso aí, muito obrigada pela atenção de vocês, uma boa semana e um beijo. Oi, meu nome é Larissa e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o PG das Gurias. Atualmente o PG ocorre nas sextas-feiras, das 5 horas até as 19 horas, mais ou menos, tem uma média de 8 gurias. Embora a gente tenha uma estrutura de reunião, eu digo que a gente tem construído algo juntas. Tanto que nessa última sexta-feira, uma das gurias sugeriu que a gente também acrescentasse nesse momento um espaço de compartilhamento, na qual uma guria ela traga uma passagem de Jesus que fale ao seu coração e compartilhe com todas. Eu aceitei isso, então a partir da próxima sexta-feira a gente vai ter essa estrutura que já é padrão, mas acrescentar esse período em que uma pessoa vai compartilhar conosco um devocional bíblico bem rapidamente. O meu nome é Pierre Charles Limage, eu sou líder do pequeno grupo dos guris. A gente sempre se reúne toda quarta às 19h30 para aprender sobre a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Eu convido todos os adolescentes guris para participar conosco. Então eu espero vocês. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos, sejam todos. Te agradeço por me libertar e salvar. Para a honra, a glória, pra sempre, autor da salvação. O tema hoje que eu quero trazer é escolhas e seus resultados. Então, aqui a gente vê que a palavra de Deus, né? Portanto, livro de Provérbios. O texto dessa noite está lá em Colossenses,
Isso por si já traz estresse, traz medo. Nesse capítulo, no capítulo 14, pagaram um elevado preço por minha cidadania. Então, eu vou dar uma lidinha rapidamente para vocês. Agradecemos também por esse tempo que agora a gente pode estar como jovens reunidos. Então tá, pessoal, todos muito bem-vindos. Escrever um livro que se chama Gifted Hands, né, irmão? Pequenos grupos, para compartilhar o que Deus falou no nosso coração. Então fique à vontade, pastor Thiago, a palavra é sua. Posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu gostaria de convidar você a prestar um culto agradável a Deus nesta manhã. Cante conosco, ore conosco, peça ao Senhor para falar ao seu coração através da mensagem que será ministrada. Um bom culto para você, para sua família, um bom culto a todos. Graça e paz, irmãos, muito bom dia, que todos estejam tendo um bom culto na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero avisar e convocar a igreja para mais uma assembleia no próximo sábado, dia 26 de setembro. Nós temos feito uma série, uma sequência de assembleias para que você e eu possamos nos acostumar com a ferramenta, com o Zoom,
fazendo essa assembleia à distância, de maneira virtual, mas que tem sido assim bem prazerosa, a comunhão entre os irmãos antes da assembleia, até mesmo durante a assembleia, tem sido algo diferente e gostoso. E queremos que você também participe das decisões administrativas da nossa igreja. Então, dia 26 de setembro, realizaremos uma nova assembleia às 17 horas. A partir das 16h30, você já pode acessar a sala de reuniões virtual e já marcar a sua presença. Eu peço que você, se ainda tem alguma dificuldade com o aplicativo, acesse as ferramentas, os tutoriais que o nosso irmão Luiz Muto fez com muita dedicação e carinho para ajudar você. E também mais um pedido: se você não tem recebido os links, as informações sobre as atividades da igreja, inclusive os avisos sobre a assembleia, por favor, entre em contato pelo WhatsApp da secretaria. Eu vou te informar, o nosso WhatsApp é 98599-8377. Mande uma mensagem para a nossa secretária, que ela vai atualizar o seu número, vai incluir na lista de transmissão, para que você esteja sempre por dentro e esteja recebendo as informações da igreja. Então, dia 26 de setembro, realizaremos uma nova assembleia. Você que é membro da Igreja Batista Central está convocado. Esteja conosco nesse dia. Deus abençoe você. Irmãos, nós estamos em período de campanha de missões nacionais e o tema da campanha deste ano é Porque Ele Me Amou. E a divisa da campanha se encontra no livro de 1 João, no capítulo 4 e no versículo 19, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque o nosso Pai Celestial nos amou primeiro e entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E motivados por esse amor, nós amamos o nosso próximo. E por amar o nosso próximo, nós temos a incumbência de anunciar as boas novas da salvação a todas as pessoas. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso obedecendo ao ID de Jesus, anunciando as boas novas, anunciando o seu evangelho, mas também, se nós não vamos, porque cada um tem o seu papel no reino do Senhor, nós ofertamos, nós sustentamos o trabalho missionário que é desenvolvido em nosso país e nós também intercedemos pelas vidas, intercedemos pelos nossos irmãos que estão em campo fazendo o trabalho missionário. Então eu deixo o meu convite a todos os irmãos a participarem da nossa campanha de missões nacionais 2020, a ofertarem, a orarem e a também transmitirem as boas novas da salvação do nosso Senhor Jesus a todas as pessoas.
Existem várias informações importantes, tem vídeos muito legais também no site da Junta de Missões Nacionais. Os irmãos podem acessar www.missõesnacionais.org.br. Tem materiais, tem revista de forma gratuita para download. Os irmãos podem acessar lá, vão em campanha 2020, no menu desse site, tem bem lá embaixo, já no finalzinho assim do menu, o item campanha 2020. Acessando ali, os irmãos vão ver que tem materiais da campanha, tem a música também, tem motivos de oração e tem revistas gratuitas que os irmãos podem fazer o download e lerem as revistas. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Há 9 anos, centenas de pessoas são atendidas e acolhidas aqui no Rio de Janeiro através da Cristolândia. E diariamente são ministradas ações de compaixão e graça, levando esperança aos excluídos sociais e também compaixão e graça às crianças nas comunidades. E convido você a fazer um tour pela Cristolândia e pelo Viver. E ver o que o Senhor tem realizado nesse tempo. Vem com a gente! Em Madureira está localizada a Missão Batista Cristolândia. E lá, o amor de Jesus é apresentado a muitas pessoas que estão nas ruas e nas cratolândias. Uma oração, um abraço, uma refeição, uma oração. Jesus sendo levado na prática a essas pessoas. Nas unidades masculinas de Alcântara, São Gonçalo, Pádua, Campo Grande, ali tem um acolhimento de homens que estão no processo de cuidado e os nossos missionários estão firmemente no acompanhamento discipular, desenvolvendo as habilidades dos acolhidos e possibilitando a eles a profissionalização e reinserção social no mercado de trabalho com as suas famílias e igreja. Jesus tem transformado muitos homens ali para a glória do Senhor. E nossas unidades femininas da Cristolândia do Rio de Janeiro, elas continuam avançando em Guaratiba e em Campos. Mulheres têm sido restauradas e transformadas pelo poder de Deus. Ali, elas têm novas oportunidades e suas habilidades são desenvolvidas. Através do discipulado cristão, vidas estão sendo transformadas para a glória de Deus. Eu não poderia deixar de falar das nossas crianças, que têm sido acompanhadas através do programa Viver. Ali, em Costa Barros, com a Casa Viver e também na Mangueira, com o Projeto Reino. Eu quero chamar uma participação muito especial. Fala aí, Laís. E aqui na Casa Viver, a gente atende mais de 100 crianças junto com as suas famílias que residem na comunidade Costa Barros. A gente oferece diversas oficinas diariamente para essas crianças, dando a elas a oportunidade de fazer boas escolhas. Inclusive, através do discipulado, a gente diz que Jesus é a melhor escolha que qualquer um pode ter. E você não pode deixar de conhecer o nosso projeto Sonho de Mãe, a nossa Cristolândia Sonho de Mãe, lá em Itaperuna. É o único projeto que acolhe mães com seus filhos em todo o Brasil. Está aqui no Rio de Janeiro. E quem vai falar um pouco mais vai ser a Anne. Fala aí, Anne. Aqui na Cristolândia Sonho de Mãe, nós acolhemos mulheres dependentes químicas com um diferencial. Elas podem fazer seu tratamento juntamente com seus filhos e assim fortalecendo o vínculo. Tendo acompanhamento social e espiritual através dos encontros discipuladores e os seus filhos também com acompanhamento espiritual e educacional. Que lindo! Realmente o projeto Sonho de Mãe é um projeto incrível. Mas para que tudo isso aconteça, nós contamos com um time precioso de 53 missionários vocacionados que amam a obra de Jesus. E você que tem um chamado, venha trabalhar com a gente, venha fazer parte desse time, porque a gente não faz nada sozinho. E a verdade é que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Salmos 148, versículo 13 diz: Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso, a sua glória é acima da terra e do céu. Vamos estar juntos louvando ao nosso Deus, cantando bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar o seu nome. E logo após, nós cantaremos o hino de número 228 do nosso Inário para o Culto Cristão. A Deus demos glória.
estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu
Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que tem abençoado homens e mulheres da nação brasileira para irem aos outros países, mantendo eles em segurança sobre a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu também tem disponibilizado que os nossos irmãos possam contribuir com os outros financeiramente. Obrigado, Senhor, porque Tu tem mantendo a nossa saúde e porque Tu tem nos permitido fazer os cultos online. Em nome de Jesus, amém. Nós somos os seus missionários, Anderson e Cíntia, aqui na Cristolândia Feminina em Governador Valadares, Minas Gerais. A Cristolândia não para. É verdade, nós estamos fazendo algumas abordagens sociais durante a semana devido a gente não poder estar fazer acolhimento no momento. E com isso nós temos saído às ruas de terça a sábado pela manhã, levando o café da manhã, o almoço e atendendo cerca de 50 pessoas por dia. E temos principalmente levado uma palavra de consolo, de esperança, porque esse tempo vai passar e nós temos muito o que fazer. Nós só temos avançado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque você, querido irmão, continua segurando as cordas. Durante a pandemia, a Cristolândia em Muriaé não parou. Nós atendemos a população em situação de rua com alimentação e kits de higiene e máscara. Também atendemos cerca de 80 famílias da comunidade carente com distribuição de cestas básicas e kits de hortaliças. Nós fizemos a reinserção de 5 acolhidos que fizeram o término do seu programa terapêutico. Entregamos 500 máscaras para a comunidade e também realizamos 7 cursos profissionalizantes através de uma parceria do Senar. Parte dos nossos voluntários atuaram de forma online e tudo isso porque Ele nos amou. Olá pessoal, me chamo Rafael. Eu sou a Joyce. Nós somos Radical Brasil Cristolândia e isso foi um marco na nossa história. Você que tem mais de 18 anos e se sente chamado de Deus, venha viver essa experiência extraordinária. Venha ser um Radical Cristolândia. Oremos então para que Deus, o Senhor das nossas vidas, desperte no meio do seu povo vocacionados. Oremos. Deus, nós estamos diante do Senhor, Deus, com as nossas vidas à tua disposição, Pai. Nós colocamos os nossos corações e o coração da tua igreja, não só a igreja local, Pai, mas de todo o teu povo aqui na terra, Pai. Para que o Senhor desperte, Deus, aqueles que foram chamados por ti, Pai. Para que o Senhor acenda novamente a chama nos corações daqueles que se aquietaram, Pai, que estão desanimados, que porventura algum dia sofreram com alguma desilusão, Pai, que o Teu Espírito Santo nesse momento venha consolar, confortar e falar poderosamente a esses corações, Pai. Aqueles que ainda não atenderam o Teu chamado, porque ainda não ouviram a Tua voz, Deus, que o Teu Santo Espírito da mesma forma, Senhor Jesus, possa falar calorosamente aos corações, despertando a chama, Senhor, que vem de Ti, o ardor por missões, por ser um missionário, Deus, local, um missionário mundial, por ser um pastor, Pai, por ser um seminarista. Desperta em nós, Deus, o chamado, Deus, a vocação que há no meio do Teu povo, para que nós possamos cumprir, Deus, a Tua plena e santa vontade, somente a Tua santa e plena vontade, Pai. É o que nós Te pedimos de todo o coração, Pai.
Desperta vocacionados em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós estaremos cantando a nossa música, que é tema da campanha de missões nacionais de 2020. A referência bíblica é 1 João capítulo 4, versículo 19, que diz: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação. Vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus lavou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou
Você vai presenciar e testemunhar o poder de Deus manifestado em amor sincero na nossa equipe missionária. Olá pessoal, me chamo Letícia Reis, eu sou lá do Tocantins, da cidade de Formoso do Araguaia. Há mais ou menos 4 anos atrás, o Senhor me chamou para essa linda obra que já é chamada Cristolândia, através de uma viagem missionária que eu fiz para conhecer a Cristolândia do Rio de Janeiro. E hoje, atualmente, estou aqui na Cristolândia de Pernambuco atuando na missão. O que nós fazemos na missão? Aqui a gente faz o atendimento social. Aqui nós temos o banho, tem o café da manhã que nós oferecemos de terça a sábado, tem o almoço e principalmente tem os cultos, onde temos a oportunidade de falar desse amor a essas pessoas que tanto necessitam e se encontram nas ruas. Meu nome é Solange Garcia, sou do estado do Amapá, estou hoje aqui na Cristolândia, Pernambuco, na missão. No período de pandemia, nós estamos atendendo com todo o cuidado necessário, cuidado com a higienização das mãos, o uso de máscara, estamos doando máscara para os meninos em situação de rua, estamos tendo cuidado na questão do atendimento, toda a proteção, distanciamento social, evitando o contato, dando o espaço necessário. Então, nós temos que ter todo o cuidado necessário nesse período de pandemia. O meu nome é Samuel, sou da cidade de Patos, na Paraíba, e hoje estou aqui na Cristolândia, Pernambuco. Nós temos 2 unidades masculinas, o CF1 e o CF2. No nosso CF1 nós trabalhamos a desintoxicação, onde os alunos participam da laboterapia, os alunos participam do grupo e também participam do pequeno grupo multiplicador, onde nós trabalhamos relacionamento. Nessa fase também, eles têm a oportunidade de aprender a profissão de panificação e padeiro. Lá eles produzem as bolachas, aprendem a produzir bolo, pão, onde nós estamos utilizando esse produto nesse momento para auxiliar as pessoas que estão nas ruas. Na nossa segunda fase, nós trabalhamos a ressocialização, onde nós construímos pontos entre nossos acolhidos e seus familiares, onde eles voltam para casa. Olá, meu nome é Nevilene, sou missionária no projeto Cristolândia e o que nós proporcionamos às mulheres que são acolhidas na Cristolândia Feminina. Trabalhamos com culto, relacionamento discipulador, porque cremos no poder transformador do Senhor Jesus. Lá acontecem os cultos discipulados e também a terapia ocupacional, onde essas mulheres têm o poder de conhecer a Cristo e ser transformadas pelo poder de Deus. Continuamos avançando e acreditando que juntos podemos mais e que nesse tempo o amor de Deus possa ser manifestado através de todo o povo batista brasileiro. Mas 2020 chegou e em um ano que a pandemia proibiu aglomerações, fechou templos, matou mais de 100 mil pessoas, o mundo em crise, crescimento dos números de suicídio, violência doméstica e abuso infantil. E com tudo isso, pensamos que teríamos que parar. Mas o Senhor nos deu novas estratégias e a Bahia avançou. E todos os dias não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E mesmo com as pessoas em situação de rua não podendo chegar até nós, fomos às ruas e servimos mais de 7 mil refeições. O Viver Bahia avançou e as crianças e as famílias da comunidade da Ladeira da Preguiça foram agraciadas com cerca de 173 cestas básicas, além de 250 kits desde o início da pandemia, entregando semanalmente 30 kits com atividades evangelísticas. E nas nossas unidades, iniciamos um trabalho mais intensivo de discipulado com cada acolhido, onde temos colhido imensos frutos.
o Evangelho de Cristo continua sendo comunicado e com as novas parcerias, ainda que remotas, na pandemia descobrimos que podemos fazer ainda mais e melhor com as forças renovadas olhando para o nosso Salvador. Porque como equipe Cristolândia Bahia, entendemos que se temos o coração que arde por missões, a Igreja de Cristo não para, porque a obra missionária não pode parar. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E com essa palavra, nós cantaremos o hino do nosso cenário para o culto cristão, número 538. Fala e não te cales. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora a compaixão e anuncia a salvação. Fala, fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu faças boas pedras clamarão. Fala, fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Oremos. Nosso Deus santo e eterno, amado, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós estamos aqui, agradecendo o teu nome, te louvando, te adorando. E nesta hora eu venho interceder agora, Pai, clamar a Ti pela nossa campanha de missões nacionais. Não só pela campanha, mas durante todo o ano, durante todo o tempo, onde os missionários estão no campo trabalhando, Pai, levando às pessoas o Teu amor, levando o Teu Evangelho. Senhor, abre as portas, Pai, abre os caminhos, que esses missionários possam ir de encontro aos corações daquelas pessoas que estão sedentas, das almas que estão perdidas, Pai. Que nós venhamos ter paixão por estas almas e que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer uma boa campanha de missões, a arrecadarmos uma boa quantia para ajudar os nossos missionários, Pai, a fazer aquilo que eles precisam fazer para que o Teu Evangelho cresça, para que o Teu reino possa se expandir nesse lugar. Senhor, que Tu aqueça os nossos corações por missões, e nossos corações sejam voltados a Ti, com vontade e desejo de expandir o Teu reino nessa terra, Pai, expandir o Teu reino no Brasil. Eu coloco nas Tuas mãos, Pai, o nosso coração, coloco nas Tuas mãos os missionários, toda esta campanha, que o Senhor esteja na frente de tudo, Pai, e que o Teu reino venha crescer nesse lugar, no nosso país. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Antes de expor o texto sagrado, eu gostaria de fazer 3 considerações. E a primeira consideração tem a ver com gratidão. Eu gostaria de externar minha gratidão a Deus pela vida do nosso povo, ou melhor, pela fidelidade do nosso povo com os seus dízimos e com as suas ofertas. Mesmo em meio à pandemia, o nosso povo continuou dizimando, o nosso povo continuou ofertando, e eu louvo a Deus pela vida de você, pela vida de vocês, por essa igreja. A segunda consideração que eu gostaria de fazer tem a ver com o dia de hoje, 20 de setembro. Esta data marcou, continua marcando e marcará o coração do gaúcho. 20 de setembro é o dia da Revolução Farroupilha. Algum tempo atrás, o missionário Murilo esteve falando aqui em nossa igreja, e ele citou a seguinte frase:
ninguém pode amar mais o povo gaúcho do que aqueles que vivem nesse solo. Ninguém pode amar mais o povo gaúcho do que eu que nasci nessa terra. Ninguém pode amar mais o povo gaúcho do que você que não nasceu aqui, mas vive entre nós. Ore pelo povo gaúcho. Invista o seu tempo, invista os seus recursos em prol do povo gaúcho. Pregue o evangelho nessa amada querência. O campo gaúcho é um campo onde tudo que se planta cresce, inclusive o evangelho. Inclusive o evangelho. Agora sim, há 2 semanas atrás, eu falei com você sobre o seguinte tema: juntos, nós somos chamados a amar a família de Deus, porque Deus nos ama. Porque esta foi uma ordem que o próprio Deus nos deu. E porque este é um bom testemunho para os de fora. E eu cheguei à seguinte conclusão: somente um povo que sabe amar os seus é capaz de amar os de fora. Somente um povo que cuida, que protege, que zela pelos seus é capaz de cuidar, proteger e zelar pelos de fora. Jesus, em João capítulo 13, versículo 35, disse: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem os domésticos da fé em primeiro lugar. E hoje, pela manhã, eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: somos chamados para juntos alcançarmos pessoas para Cristo. Somos chamados como igreja para alcançarmos pessoas para Cristo. A missão da igreja, em primeiro lugar, é adorar a Deus. Em segundo lugar, é expandir, alargar suas tendas. Nós não estamos aqui para agradar consumidores, nós estamos aqui para implantar o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, para levar o reino de Deus avante nesse solo. Existe uma grande diferença entre o consumidor da fé e o cristão de verdade. O consumidor da fé, ele deseja ser servido, ele espera ser servido. Já o cristão de verdade, a semelhança do seu mestre, a semelhança de Cristo, ele deseja servir, ele deseja servir a Deus, ele deseja servir ao seu irmão da fé, ele deseja servir a sua comunidade, ele deseja servir a fim de alcançar mais pessoas para Cristo. Como isso funciona na prática? Somos chamados para alcançarmos pessoas para Cristo, em primeiro lugar, de forma intencional. Intencional. Na prática, é preciso intencionalidade. É isso que Paulo vai nos ensinar em Colossenses, capítulo 4, versículos do 5 ao 6. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, versículos do 5 ao 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. O que Paulo está nos ensinando aqui é que o verdadeiro amor, ele se preocupa com o destino eterno do outro. Aquele que ama de verdade se preocupa com o destino eterno de um familiar, de um vizinho, de um amigo, de um colega. Ele se preocupa com o destino eterno das pessoas que estão ao seu redor. Uma pessoa que ama de verdade é aquela que está sempre se perguntando:
Como alcançar pessoas que estão ao meu redor para Cristo? Qual a melhor maneira de levar o Evangelho a essas pessoas? Você tem se preocupado com o destino eterno da sua família? Você tem se preocupado com o destino eterno dos teus amigos, dos teus vizinhos, dos teus colegas, das pessoas que cercam você? Billy Graham, um famoso evangelista, certa vez ele disse que isso exige intencionalidade da nossa parte. Expor o Evangelho para as pessoas, compartilhar Jesus com as pessoas, exige intencionalidade. E ele vai nos explicar melhor aqui, quando ele diz assim: para começar, nós precisamos ter a intenção de fazê-lo. Precisamos começar a nos preocupar com o destino eterno das pessoas que nos cercam. Caso contrário, não investiremos tempo, orações e esforço para alcançá-las para Cristo. Quando eu não me preocupo com o destino eterno das pessoas, eu não gasto tempo pregando o Evangelho, eu não oro por elas, eu não me esforço para alcançá-las. Billy Graham vai continuar dizendo: manter silêncio, enquanto muitos ao nosso redor vivem e morrem sem conhecer a Cristo, é muito cômodo, mas não é demonstração de amor. Não é demonstração de amor. Então Paulo aqui neste versículo, ele vai citar 4 meios pelos quais nós podemos nos tornar mais intencionais em apresentar Jesus para os outros. E o primeiro meio tem a ver com aquilo que eu penso, falo e faço. Ele vai começar o versículo 4 dizendo: sejam sábios no procedimento. Sejam sábios no procedimento. Isso quer dizer que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo é um testemunho para os de fora, e pode ser um testemunho positivo, como pode ser um testemunho negativo. Toda vez que eu vejo um cristão envolvido com corrupção, eu enxergo um mau testemunho para os de fora. Toda vez que eu vejo 2 cristãos brigando na internet, eu enxergo um mau testemunho para os de fora. Durante esse culto você assistiu 5 testemunhos das Cristolândias. Cristolândia, Rio de Janeiro, Cristolândia, Belo Horizonte, Cristolândia, Pernambuco, Bahia, São Paulo. Aqui eu estou vendo um bom testemunho para os de fora. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ser mais intencionais naquilo que nós falamos e fazemos diante dos de fora, porque tudo isso é testemunho, e pode ser um testemunho positivo, como também pode ser um testemunho negativo. O segundo meio pelo qual podemos nos tornar mais intencionais em apresentar Jesus aos outros tem a ver com as oportunidades. É isso que a parte B do versículo 4 vai dizer: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Aproveite as oportunidades para compartilhar Jesus com aqueles que ainda não o conhecem, com aqueles que vão viver a eternidade longe dele. Até o ano passado, toda vez que eu acordava, eu orava ao Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, pela igreja que eu congrego, e na minha oração eu pedia a Deus uma oportunidade de apresentar o Evangelho para alguém. E eu saía com o Novo Testamento no meu bolso, todos os dias eu saía com esse Novo Testamento, e a primeira pessoa que eu encontrasse na rua, conhecida ou não, eu entregava um Novo Testamento. Algumas pessoas pegaram, agradeceram, outras pessoas não pegaram o Novo Testamento, outras pessoas pegaram o Novo Testamento e no mesmo momento compartilharam a sua vida.
Ano passado eu tive uma experiência com um adolescente de nossa igreja, o Pedro, onde nós estávamos na cidade de Tramandaí. E nós fomos em uma loja, e naquela loja eu entreguei um Novo Testamento. Eu não conhecia a mulher do caixa. E eu disse: é um presente para você. Ela pegou aquele Novo Testamento em suas mãos e começou a chorar. E disse: hoje mesmo eu recebi uma notícia. A minha filha, que está estudando fora do nosso estado, ela foi assaltada e ela foi agredida. Eu estou desesperada sem saber o que fazer. Este Novo Testamento veio em boas horas. Eu perguntei a ela se ela gostaria de receber uma oração, e ali naquele momento eu pude falar de Jesus para ela e orar com aquela mulher. Oportunidades. O terceiro meio pelo qual nós podemos nos tornar mais intencionais em apresentar Jesus aos outros é através do preparo. O versículo 5, Paulo vai dizer assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Para que saibam como responder a cada um. Em outras palavras, Paulo está dizendo: esteja preparado em tempo e fora de tempo, para dar um bom testemunho para as pessoas. Mas como esse preparo acontece? Quanto mais contato eu estiver com Cristo, mais parecido eu me torno com Ele, e mais preparado eu me torno para responder aos dilemas da vida das pessoas. Então o verdadeiro amor, ele se preocupa com o destino eterno do outro. A pessoa que ama de verdade, ela se preocupa com o destino eterno dos seus familiares, amigos, vizinhos, colegas, da sua comunidade. E ao se preocupar com o destino eterno do outro, as suas ações acabam sendo mais intencionais, a fim de alcançá-los. Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima de nossos corpos. E quando Spurgeon está falando aqui de pecadores, ele está citando pessoas da nossa família, da nossa vizinhança, do nosso meio. Se pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima dos nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com nossos braços e mãos tocando em seus joelhos, implorando para que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar dos nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Você está disposto a ser mais intencional com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo? Você está disposto, a partir dessa informação, a compartilhar mais o Evangelho com as pessoas? Você está disposto a lutar por essa causa? Você está disposto a oferecer para as pessoas, para o não crente, um destino eterno ao lado do Deus vivo? Nós somos chamados para juntos alcançarmos pessoas para Cristo. Em primeiro lugar, de forma intencional. Em segundo lugar, sendo hospitaleiro. Nós somos chamados para juntos alcançarmos pessoas para Cristo, sendo hospitaleiros. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sejam mutuamente hospitaleiros. No dicionário online, a palavra hospitaleiro, ela fica muito próxima de duas palavras. A primeira palavra é hospício, que significa um lugar de abrigo. E a segunda palavra é hospital, que significa um lugar de cura.
Hospitaleiro une esses dois conceitos. Uma pessoa hospitaleira é aquela que oferece abrigo e ao mesmo tempo oferece cura. Para algumas pessoas, ser hospitaleiro é algo tão natural, mas tão natural, que é como se fosse o próprio respirar. Já para outras pessoas, ser hospitaleiro é algo que precisa ser conquistado diariamente. É algo que exige muito esforço. O que Pedro está querendo nos ensinar aqui, que para o cristão ser hospitaleiro não é uma escolha, e sim uma ordem do próprio Deus. Independentemente de sua característica, se você tem facilidade ou não de ser hospitaleiro, para o cristão, essa é uma característica que ele precisa desenvolver e obedecer. Wayne Grudem, ele vai dizer o seguinte: se os cristãos abrissem as suas casas e praticassem a hospitalidade como determinado pelas Escrituras, poderíamos modificar a estrutura da sociedade de forma significativa. Poderíamos desempenhar um papel importante na redenção espiritual, na redenção moral e na redenção emocional. Em outras palavras, a hospitalidade não é uma escolha, a hospitalidade é uma ordem que nós devemos obedecer. Eu preciso, como cristão, abrir a minha casa e oferecer ao outro abrigo e cura. Você precisa abrir a sua casa e oferecer ao seu próximo abrigo e cura. Nós precisamos abrir o nosso templo para oferecer à nossa comunidade local abrigo e cura. E quando eu falo abrir o nosso templo para oferecer à nossa comunidade local abrigo e cura, eu estou pensando na população de rua, como eu também estou pensando nas famílias que vivem ao nosso redor, estão destruídas. Eu estou pensando nos trabalhadores que trabalham ao redor do nosso templo, e muitos deles estão ficando sem os seus empregos. Eu estou pensando no empresário que fechou ou está prestes a fechar o seu comércio. Nós precisamos oferecer para a nossa comunidade local abrigo e cura. Wayne Grudem, ele vai dizer que a igreja de hoje, ela precisa mergulhar em hospitalidade não egoísta, amorosa e cheia de aceitação. Se não desenvolvermos um verdadeiro espírito de aceitação em nossas igrejas família, a hospitalidade que oferecemos ao mundo, ela será hipócrita. Quando o nosso lar e a nossa igreja forem o que Deus pretende que sejam, será natural abrirmos as portas para os que nos rodeiam. Será natural oferecer abrigo e cura para as pessoas que estão ao nosso redor. O que o autor está sugerindo aqui é que no momento em que eu abro a minha casa para oferecer abrigo e cura aos domésticos da fé, a família da fé começa a se fortalecer. E à medida que a família da fé vai se fortalecendo, a comunidade local ela é impactada, porque ela encontra nessa família, nesse ambiente, ela encontra nos cristãos um lugar de abrigo e de cura, um efeito dominó. Eu ofereço abrigo e cura dentro da minha casa, eu ofereço abrigo e cura dentro da minha igreja, eu ofereço abrigo e cura para as pessoas da minha comunidade, um efeito dominó, algo que começa no micro e termina no macro. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei da minha avó, Erondina Reis. Minha avó morava na cidade de Taquari, e algo me chamou muita atenção aqui. Eu lembrei que o portão da casa da minha avó sempre ficava aberto. A cozinha da minha avó era uma cozinha grande. Eu lembro da mesa, era uma mesa retangular, uma mesa de madeira, uma mesa que era suspensa em 2 cavaletes.
Independentemente do horário que a pessoa chegasse, na casa da minha avó havia comida em abundância e um bom chimarrão. Em qualquer horário que a pessoa chegasse, ela encontrava um chimarrão. Aliás, a minha avó tomava mate doce. Ela colocava açúcar no seu chimarrão. A pessoa tinha a opção de tomar um chimarrão com ela, como também tinha a opção de comer com abundância na casa dela, independentemente de quem fosse. Minha avó recebia tanto uma pessoa pobre quanto uma pessoa rica. A minha avó recebia em sua casa tanto o crente quanto o incrédulo. A casa da minha avó era sempre cheia de pessoas. As pessoas procuravam a minha avó. Qual era o segredo dessa mulher? Hoje eu entendo. Em sua casa ela oferecia às pessoas abrigo e cura. Ela oferecia Jesus às pessoas. Ela oferecia esperança às pessoas. A casa dela não era um lugar de morte. A casa dela era um lugar de vida. As pessoas se sentiam bem na casa dela. Como ser hospitaleiro em meio à pandemia? Como oferecer abrigo e cura às pessoas? A iniciativa precisa ser sua. Ao invés de esperar receber abrigo e cura, ofereça isso para as pessoas. Talvez você não pode abrir a sua casa para receber pessoas. Nos dias de hoje, por causa do isolamento, por causa da pandemia, mas você pode oferecer sim, abrigo e cura através da oração. Você pode sim orar pelos não crentes que rodeiam você. Você pode sim telefonar para essas pessoas. Você pode sim mandar uma mensagem via internet para essas pessoas. Você pode oferecer os seus dons, seus talentos para abençoar essas pessoas. Semana passada, eu estava assistindo uma matéria de uma senhora, uma professora aposentada, cristã. Em meio à pandemia, ela pensou: o que eu posso ser útil na minha comunidade? Ela ligou para a escola onde ela havia trabalhado longos anos de sua vida e ofereceu a sua ajuda. Olha, eu estou oferecendo a minha ajuda para dar aula de reforço online. A diretora escolheu alguns alunos que não estavam indo bem na escola e ligou para a professora, e aquela professora então começou a dar aula de reforço de forma remota. E depois ela falou: olha, eu tive a oportunidade de servir o outro com os meus dons e com os meus talentos. Nós somos chamados para juntos alcançarmos pessoas para Cristo. Nós somos chamados como igreja para alcançar pessoas para Cristo. Nós precisamos ser mais intencionais em nosso proceder. Nós precisamos ser mais hospitaleiros. Nós precisamos oferecer para qualquer tipo de pessoa abrigo e cura. E em terceiro lugar, nós somos chamados para juntos alcançarmos pessoas para Cristo, ajudando de maneira prática. Ajudando de maneira prática. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Pessoas sabem que as amamos quando demonstramos através de ações de amor. Através de ações de amor. Jesus, ele demonstrou atos de amor, em primeiro lugar, parando. Uma forma que Jesus usou para demonstrar amor pelo seu próximo foi parando. Max Lucado, ele vai dizer que Jesus, ele parou. Jesus parou. Ao parar, ele estava ali ajudando uma pessoa de forma prática. E Max Lucado, ele vai continuar dizendo, parou quando as pessoas precisavam de ajuda.
Parou quando as pessoas estavam precisando de um conforto. Parou quando as pessoas estavam precisando de proteção e respostas às suas perplexidades. Jesus, ele parou. Ele parou porque ele encarava as interrupções em sua vida como oportunidades divinas para mostrar o amor de Deus aos que estavam em necessidade desesperadora. Jesus viu naquele momento uma oportunidade para demonstrar amor. Jesus viu naquela interrupção uma oportunidade de demonstrar amor. Até que ponto você está disposto a parar o que você está fazendo para ajudar o necessitado? Até que ponto você está disposto a abrir uma brecha na sua agenda para ajudar alguém? Jesus, ele demonstrou atos de amor, em segundo lugar, indo ao encontro dos necessitados. Max Lucado vai continuar falando sobre isso. Jesus nunca fugiu das pessoas que estavam precisando. Pelo contrário, foi Ele quem desceu do céu e veio em direção a essas pessoas. Foi Ele que abriu mão de sua glória e veio em minha direção. Foi Ele que abriu mão de sua glória e veio em sua direção, pobres, miseráveis, pecadores. Hoje, você vai ao encontro dos necessitados como Jesus, ou você foge deles? Quando você vê um necessitado, você troca de calçada, atravessa a rua, desliga o telefone. Hoje você vai ao encontro dos necessitados, ou você os ignora? Jesus, ele demonstrou atos de amor. Em terceiro lugar, demonstrando que fé e serviço andam juntos. Quando os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram a ele se ele realmente era o Cristo, Jesus olha para os discípulos de Jesus e diz: olha aqui está o meu trabalho. Aqui está o meu trabalho. Lucas, capítulo 7, versículo 22, vai dizer assim: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Está aqui o meu trabalho. Tiago, em sua carta, ele vai discorrer melhor sobre essa máxima, aonde ele vai dizer que as obras são o reflexo da fé. Fé salvífica é uma coisa, outra coisa são as obras mostram que realmente aceitamos a Cristo, que realmente somos um cristão. Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 17, vai dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Para a salvação é necessário apenas crer, mais nada. Mas eu mostro que eu sou um cristão de verdade através das minhas obras, através das minhas ações, através do meu trabalho. Jesus demonstrou atos de amor, valorizando cada trabalho realizado. Max Lucado vai dizer que Jesus especializou-se em serviços que muitas pessoas tentaram evitar. Jesus lavou os pés, Jesus ajudou crianças, Jesus preparou o café da manhã e serviu os leprosos. Nada o rebaixava, porque o seu trabalho era fruto do amor. Jesus, ele valorizava tanto as pequenas coisas quanto as grandes coisas, porque tudo que ele fazia tinha como base o amor. Valorize as pequenas coisas, valorize as grandes coisas, com base no amor. Um bom dia para o porteiro do prédio pode fazer a diferença para aquela pessoa. Você sabia disso? Você, como cristão,
Se você der um bom dia para o porteiro do seu prédio, você pode salvar o dia daquele homem, inclusive você pode ter uma grande oportunidade de apresentar Jesus para ele. Um muito obrigado para a mulher do caixa do supermercado pode fazer a diferença na vida daquela mulher. Uma mensagem de esperança para um profissional da área da saúde que está na linha de frente nesse tempo de pandemia, você pode trazer alegria ao seu coração. Pequenas ações podem fazer a diferença na vida de uma pessoa. Jesus valorizou as pequenas ações. Valorize as pequenas ações e tenha como base nessas pequenas ações o amor. Nós somos chamados para juntos alcançarmos pessoas para Cristo, ajudando-as de maneira prática. O que você pode fazer por alguém no dia de hoje? Faça, não deixa para o amanhã. Aquilo que você puder fazer por alguém hoje, faça. Não deixe para o amanhã. Não deixe para o amanhã. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que somente um povo que sabe amar os seus é capaz de amar os de fora. Somente um povo que cuida, que zela, que protege os seus é capaz de cuidar, proteger, zelar pelos de fora. João, capítulo 13, versículo 35, Jesus vai dizer: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nós somos diferentes, mas o que nos une é Jesus Cristo de Nazaré. Eu amo meu irmão porque Deus me amou primeiro. Eu amo meu irmão porque essa é uma ordem do próprio Deus. Eu amo meu irmão porque assim eu vou estar dando um bom testemunho para os de fora. Nós somos chamados para juntos alcançarmos pessoas para Cristo. Nós somos chamados como igreja para expandirmos o reino de Deus neste solo, e o reino de Deus só vai se expandir se pessoas se converterem ao Evangelho. E isso cabe a mim e a você, pregar o Evangelho de forma intencional. Cabe a mim e a você ser hospitaleiro, oferecer abrigo e cura às pessoas. Cabe a nós oferecer ajuda, mas de forma prática. Eu gostaria de orar por você nessa manhã, que tem dificuldade em pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, falar de Jesus, testemunhar para outras pessoas o que Jesus tem feito por você. Eu quero orar por ti. Eu também gostaria de orar por você que tem dificuldade em abrir a sua casa para oferecer abrigo e cura para as pessoas. Como eu também gostaria de orar por você que está tão preocupado com a sua vida, com a sua agenda, que não consegue oferecer ajuda aos necessitados. Você que está tão acostumado ou preocupado consigo, que não consegue oferecer ajuda às pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na nossa amada igreja, pela forma como o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Deus, pelos irmãos que o Senhor me deste, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão, Deus, que pertence a esse grupo, Deus. Que pertence, Deus, à igreja local chamada Igreja Batista Central. Que possamos desenvolver esse amor uns para com os outros, que possamos cuidar uns dos outros, zelar pela vida uns dos outros, proteger uns aos outros. E como o próprio Jesus falou, dessa forma o mundo saberá que nós somos teus seguidores. Mas agora eu também gostaria de pedir ao Senhor ajuda, Deus, para alcançarmos pessoas para Cristo. Nos desperta, Senhor. Nos desperta. Nos ajuda, Senhor, a nos preocuparmos mais com o destino eterno das pessoas e sermos mais intencionais, Deus, no nosso falar, no nosso agir, Deus. Nos dê coragem, ânimo, força, estratégia para apresentar o Evangelho para as pessoas que nos cercam, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos hospitaleiros, Deus, a abrirmos a nossa casa, o nosso templo, para oferecer abrigo e cura para aqueles que estão sem esperança. Nos ajuda, Senhor, a demonstrar através de ações, Deus, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, Deus.
Nos ajuda a valorizar até mesmo as pequenas ações, como dar um bom dia, agradecer, mandar mensagem de esperança para os não crentes, Deus. Nos ajuda, Senhor, a dar um bom testemunho para os de fora. Que o Teu reino possa avançar. Em nome de Jesus, amém e amém. Salmos 33, versículo 12 diz: Bem-aventurada é a nação cujo o Deus é o Senhor. Cantemos agora o hino do nosso Inário para o Culto Cristão, número 603, Minha Pátria para Cristo. Minha pátria para Cristo é a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, lá prezado, lar formoso, é por ti o meu amor, que meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Somos chamados para juntos alcançarmos pessoas para Cristo. Alcançar pessoas para Cristo significa oferecer ordem em meio ao caos. Significa oferecer vida em meio à morte. Significa oferecer descanso em meio à agonia. Significa oferecer liberdade em meio à escravidão. Significa oferecer uma família em meio a um mundo egoísta. Uma família onde nós vamos passar a eternidade ao lado do nosso Deus. Alcance pessoas para Cristo nessa semana. Ofereça a elas ordem, vida, descanso, liberdade e família. A minha oração é que Deus possa fortalecer e encorajá-lo para essa nobre missão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa amada Igreja Batista Central e também o nosso povo gaúcho.